Vou começar com oração, tá? Não precisa que aí eu ponha os dois aqui. Tá tudo certo, obrigado. Senhor, eu quero te pedir que nessa manhã, que nesse momento, Senhor, tire de mim toda a vontade de parecer esperto, inteligente, criativo, insightful, qualquer coisa que venha para mim, Senhor, e que o Senhor fale através de mim. Que o Senhor prepare os nossos corações para te ouvir, te receber essa manhã, e que o Senhor nos abençoe assim. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá. Essa reflexão que eu vou trazer hoje, ela é uma reflexão quase semanal minha, começa com... Eu vou quase todo dia no mercado. Acho que eu fiz alguma coisa errada aqui. Isso é do outro lado. Obrigado. Eu sou um louco de ir no supermercado. Eu vou no supermercado quase todo dia. E esse trajeto, para mim, é bem rico. Eu vou no quarteirão que me separa do mercado, às vezes nos 2 quarteirões, quando eu quero economizar e vou no dia. Tem umas banalidades que me chamam muita atenção, né? E pelas quais eu sou muito grato. Eu posso sair de casa. Eu posso pegar os meus pés e sair andando e ir até o mercado. E eu sou grato por isso. Eu posso andar livre na rua sem muito medo. Eu moro num bairro relativamente seguro. Eu posso andar livre por um país que é livre, né, onde a gente pode se locomover. Eu chego lá e tem uma estrutura de distribuição de alimentos, de bebidas, de tudo que eu preciso, de muito mais do que o que eu preciso. E se a gente vê a situação do resto do mundo, de muitos lugares, isso é um luxo, né? Que mais? Eu posso comprar mais do que eu preciso para viver no mercado. E o recurso que eu uso para isso é fruto de um trabalho que me satisfaz, né? E eu sou grato por isso. Eu posso voltar para casa. Eu posso voltar não só por um teto, mas por um lar, né? Por uma família que é minimamente estruturada, que é saudável, que gosta de estar junta. E eu sou grato por isso também. E ainda adiciono nessa equação aí os meus sogros, os meus pais, que também são cristãos, são tementes a Deus, e isso tudo me faz ser grato a Deus. E aí eu penso na seguinte conclusão para essa caminhada ao supermercado e voltar. Eu sou abençoado. Aí eu fiquei com isso com um ponto final e com um ponto de interrogação também. E aí eu tenho uma citação que é atribuída a Shakespeare, mas pode ser também da Clarice Lispector, depende de que site você busque. Tô brincando, mas acho que é do Shakespeare mesmo. Sofremos muito com o pouco que nos falta e aproveitamos pouco o muito que temos. E eu fiquei me achando super, né? Que legal, eu consigo apreciar o pouco, eu consigo apreciar o passo que eu dou pro mercado, que legal, né? Eu realmente sou abençoado. E aí, tem um meme novo, né? Um meme, aquelas fotinhos, frasezinhas distribuídas online a rodo, que fala assim: juro que eu não plantei isso que estou colhendo, né? A pessoa está muito sofrida, mas ela não fez para merecer isso, né? Eu penso isso um pouco, só que ao contrário. Juro que eu não plantei isso que eu estou colhendo. E aí tudo está dentro dessa equação de ser abençoado, de ser grato. E aí eu resolvi fazer uma enquete com alguns amigos, crentes e não crentes, e a pergunta era: você se considera abençoado? Alguns aqui acho que receberam essa pergunta. E por quê? Né? E a primeira resposta que vinha, 80% dos casos: mas abençoado como? Aí eu falei: do jeito que você quiser, do jeito que você considerar que é ser abençoado, né? Falei: não pensa muito, só me responde. E quase todo mundo sim se sente abençoado, ou pelo menos quando vai se aprofundar no assunto, encontra algum motivo de gratidão. Teve alguns mais políticos, né? Como eu sou privilegiado, né? Eu sou um homem branco, hétero, cis, de classe média. Vocês sabem toda a equação aí, né? Teve alguns mais econômicos: eu tenho sustento, eu tenho emprego, tá tudo relativamente bem.
outros mais relacionais. Eu tenho uma família, eu tenho amigos, sou grato por isso, sou abençoado por isso. Outros já foram mais espirituais, eu me sinto cuidado, protegido, livrado, recebi muito de forma imerecida. E outras palavras que surgiram foram gratidão, graça, natureza. Teve uma amiga, minha prima, falou assim, eu sou muito grata pela natureza, né, por andar por aí e se ela sentir o vento. Achei bonito. Misericórdia, saúde. Aí teve as respostas, é muito relativo, todo mundo é abençoado, e um amigo falou, meu avô lá no céu cuida de mim, enfim. E de fato todas essas coisas são bênçãos, né? Em Tiago 1,17, toda boa dádiva vem do alto. Então as coisas boas que temos são de fato bênçãos de Deus. Mas a Bíblia traz uma perspectiva um pouco mais ampla do que significa ser abençoado. O Salmo 40 começa, o salmista falando, esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre a rocha, e firmou os meus passos. E depois ele continua com outras coisas muito legais, me pôs um novo cântico na boca, um hino de louvor a Deus. E o Salmo 1 também traz uma coisa semelhante. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas. Eu acho parecido isso com o pé na rocha. Firmou meus pés sobre a rocha. Será como árvore plantada. Tem a ver com essa firmeza. Tem a ver com estar com pés firmes. Mas tem a ver mais com estar arraigado numa terra firme do que com a ausência de tempestade, por exemplo. Tem a ver mais com esse solo que nos sustenta do que talvez com a beleza da árvore. Do que talvez com a sombra que ela possa dar, do que talvez até com a existência quase de vida ali. A árvore pode estar quase morta, mas se ela está firme, tem salvação, pode ter salvação. E aí eu me perguntei, eu que sou grato, tão grato por tudo isso, pelas pequenas coisas, olha que legal, né? Como eu sou, assim, uma pessoa crente, né? Eu olho pro pequeno e tal. Será que eu ia ser grato se eu não tivesse tudo isso? Se eu andar pelo vale da sombra da morte, eu vou ter medo ou não? Eu estou firme a ponto de estar grato, talvez pelo que eu não tenho? Recitando esse salmo, o Salmo 23, né, que ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, tem mais a ver, ser abençoado, em saber que tem um jardineiro que cuida dessa árvore, né? Por mais que a intempérie seja cruel com ela. Tem a ver com encontrar consolo, mesmo nesse vale, mesmo nesses momentos. Mesmo sem esse passeio lindo para o mercado, ou mesmo sem olhar o sorriso dos seus filhos. Ou mesmo sem ter os seus pais ou seus filhos crentes. Mesmo sem ter esperança nesse país, no que vai acontecer, né? Eu queria abrir um parêntese para uma definição do John Stott sobre o que é ser abençoado, lá no livro da Mensagem do Sermão do Monte. Ele fala que abençoado ou bem-aventurado é aquele que tem a aprovação de Deus e encontra realização como ser humano. É mais difícil ainda, né? Ter a aprovação de Deus. Mas eu acho que a Bíblia traz outra palavra-chave para essa questão do ser abençoado, que é a confiança. Jeremias 17, de 5 a 8, Jeremias fala assim, assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. E aí ele dá mais uma metáfora de árvore, ele fala que será como a tamargueira no deserto, e não verá quando vem o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. E aí o contraponto que ele faz, bendito o homem que confia no Senhor, e cuja confiança é o Senhor, porque será como árvore plantada, que nem lá o Salmo 23, ou o Salmo 1, junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, raízes, e não receia quando vem o calor, mas sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga e nem deixa de dar fruto. A intempérie pode vir, mas ela não se afadiga e nem deixa de dar fruto. E eu volto lá para aquele Salmo 40, que eu já tinha lido, eu esperei com paciência no Senhor. No versículo 4 ele fala, bem-aventurado o homem que põe a sua confiança no Senhor, e que não respeita os soberbos e nem os que se desviam para a mentira.
E aí vem a pergunta para mim de novo, né? O meu coração, a minha confiança tá nessas coisas lindas e abençoadas, de fato, que eu vivo no meu caminho para o mercado, né? A minha confiança tá na minha capacidade de dar a volta por cima quando tudo der errado, de militar pelas causas certas, de estar do lado certo da história, qualquer que seja. Onde está a minha confiança? É no cordeiro ou é no coelho? Né? Quantos coelhos a gente tem, né, ao nosso redor para botar nossa confiança, para depositar nossa esperança? São mais fáceis, né? São palpáveis, são tão próximos, a gente consegue controlar. E o cordeiro a gente não consegue controlar, então é um pouco mais difícil. Então, acho que especialmente nesse momento que a gente está vivendo como Brasil, como humanidade, é essencial que as nossas certezas e as nossas dúvidas também tenham raízes no lugar certo. Elas estejam ancoradas no que é absoluto, no que é imutável. Que elas estejam firmes como árvore com raízes profundas. E quando a gente for tentado a colocar nossa confiança nos nossos próprios esforços, é sempre bom lembrar o que diz 1 Coríntios 4, no versículo 7. Pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se orgulha? Como se assim não fosse. Né? O que a gente tem, nada do que a gente tem é fruto do nosso próprio esforço. Tantos correram tanto quanto a gente. Ou correram até mais do que a gente. Ou correram menos do que a gente e chegaram mais longe. Como que a gente pode concluir que o que a gente tem, que o que nos foi dado é fruto do nosso próprio esforço? Né? E quando a gente for tentado a achar que não é para nós, que a gente não pode entrar nessa festa, que isso não nos diz respeito porque eu não sou digno, ou porque eu prefiro botar minha esperança onde eu quiser, e eu prefiro ser o Senhor da minha história. Ou eu não sou digno de ter alguém lutando por mim, de ter alguém defendendo o meu interesse, a minha causa. Jesus nos deixou um convite lá em Mateus 22. As bodas estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois, às saídas dos caminhos, e convidai para as bodas todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelo caminho, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons. Nós estamos convidados, as portas estão abertas para nós. Quer a gente se considere bom, grato, crentão, quer a gente se considere indigno, mau, e a gente tenha consciência de quem nós somos. Aliás, as bem-aventuranças, o Sermão do Monte, começa com esse reconhecimento de quão pobres de espírito, bem-aventurados os pobres de espírito. O reconhecimento de quem nós somos, pobres e indignos, mas não o estar ok com isso, né? O se resignar a ser pobre de espírito, mas ter fome e sede de justiça. Não necessariamente, não é uma justiça social, né? Que está falando, não é fome e sede de que o mundo seja, mas é uma fome e sede de ser justo, né? Em primeiro lugar. E o melhor de tudo é que é grátis. E esse é um dos meus textos favoritos de toda a Bíblia. Eu sempre me emociono muito quando eu leio ele. Alguém pode ler? Isaías 55:1. Todos vós tendes sede, vinde às águas. E vós, que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Amém. É grátis, a gente tem uma fonte de água viva. Que Jeremias fala que a gente abandonou e a gente construiu cisternas rotas que não retêm água. A gente adotou coelhos para serem os nossos totens, a nossa segurança. Mas a fonte continua lá.
Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai e vende tudo quanto tem. Esse cara vendeu tudo que ele tinha por uma coisa que a gente tem grátis, que nos é oferecida, basta a gente querer. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. E não cabe a gente nem merecer essa graça, né? Acho que fica um pouco redundante essa coisa de ser gratuita e essa questão do não merecimento. Mas tem um outro versículo que eu acho que deixa mais claro isso, que está em Romanos 9, 15 e 16. Pois a Moisés disse, terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e terei compaixão de quem me aprouver ter compaixão. Ele teve compaixão de todos nós. Ele teve misericórdia de todos nós porque ele quis. E acho que essa é uma das maiores dificuldades numa época em que a gente valoriza tanto o mérito, né, o merecer. Por um lado, a gente se sente merecedor de alguns bens, de alguns favores, de algumas benesses da vida, de Deus, enfim. E por outro lado, a gente sente muita culpa pelas coisas erradas, pelos erros que a gente cometeu, e lá no fundo a gente queria receber o castigo dessas coisas. A gente vive essa dicotomia do eu mereço e do eu não mereço. Mas ele que levou sobre si as nossas transgressões. Então, quando parecer que a gente está colhendo o que não plantou, para o bem ou para o mal, a gente pode saber que a gente pode usufruir dessa lavoura que uma outra pessoa plantou e cuidou com o seu fardo leve. As portas dessa festa, ou dessa horta bem plantada com sementes boas, regada, adubada, essas portas estão abertas para a gente. Não é por merecer nem pelo que possamos pagar. Tem tudo a ver com colocar nossa confiança em Deus e assim permitir que Ele nos plante, que Ele aprofunde nossas raízes e nos torne firmes e inabaláveis, para a gente não mais precisar se perguntar o que significa ser abençoado. Quando alguém te perguntar, você se sente abençoado? Sim, eu faço parte disso. Eu faço parte dessa história, eu faço parte desse jardim bem cuidado. Eu estou ali plantado com uma raiz bem funda, do lado de um rio. E às vezes fica seco, pra caramba. Às vezes vem um lenhador cortar um pedaço de mim. Né? E dói. Mas a gente tem um sumo sacerdote que é capaz de se compadecer. Que viveu o que a gente vive. E que nos dá de graça esse cuidado. E a bênção é para todos. A bênção é para todos. Para os filhos biológicos, os filhos adotivos, os galhos naturais e os galhos enxertados. Você se sente abençoado? Era isso. Amém.